Galera, hoje eu vim mostrar pra vocês o site da GVG Mall, um lugar super confiável onde você pode comprar sua licença Windows original com suporte 100% em PTBR, exatamente. E é muito fácil, basta colocar o produto em seu carrinho, usar o cupom de desconto BG18 e finalizar a sua compra. Após isso você vai receber um e-mail com sua key original Windows Pro, sim senhor. Para ativá-lo é mais fácil ainda, basta digitar ativação na barra de pesquisa, colar o serial que lhe foi passado e pronto. É bem fácil, não perca a chance e ganhe aquele desconto com o cupom BG18 e saia da craqueagem. Gift Card para PlayStation, Xbox, Nintendo e muitos outros é só na Rei dos Coins. E vale lembrar que sua entrega será feita em até 50 minutos. Fala galera, Bulldog Games na área, trazendo aqui mais um vídeo comentado pra vocês. E hoje, meus amigos, é isso mesmo, PS5 Slim desmontado completamente por dentro nas mãos de um dos melhores técnicos e também, é claro, consumidores, avaliadores de hardware e tecnologia aqui do YouTube. Vamos reagir ao vídeo do David2D e ele mostrou tudinho que vocês precisam saber que mudou dentro do PS5 Slim. Então todo o vídeo inteirinho vai estar aqui e também na descrição vai ter o vídeo do David2D, caso vocês queiram avaliar, né, a própria análise que ele fez diretamente no canal dele. Aqui vai estar com legenda para que vocês possam compreender o que ele está falando. Então, caso tu queira saber a respeito disso tudo, já vai deixando seu like. Se tu ainda não é inscrito no canal, pô, esperando que se inscreve e não esquece de clicar no sininho, porque o YouTube não entrega o vídeo para ninguém. Então bora lá! Meus amigos, antes de começar esse vídeo aqui, recado rápido pra vocês. Ó, clica aí no primeiro comentário fixado pra vocês participarem do sorteio do Spider-Man 2, que está rolando lá no Instagram do canal, e também pra que vocês possam conferir o resultado do sorteio de ontem que aconteceu e as pessoas já foram premiadas aí com os dois PS5, Xbox Series S, Nintendo Switch, o cara escolheu o dinheiro no Pix. Tudo isso daí aconteceu no dia de ontem. Se tu ainda não conferiu, corre lá e confira. Agora bora para o vídeo do David2D, que ficou muito bacana, eu tô louco pra assistir aqui com vocês. Bora lá. So, I got the new PS5 Slim in. It's not officially called PS5 Slim, but it's the reduced weight, smaller, new generation of the PlayStation 5. And I've had this for a few days. I have mixed feelings about it. When I pulled it out of the box, like right off the rip, the first thing I noticed was how much lighter it was. I'd seen photos and leaks of this thing, but the weight difference was very substantial compared to the PS5 that I was originally using. Now, aside from its weight and size, the other very obvious difference is the design aesthetic. So it's got this kind of... Viu o que ele falou que eu achei interessante? Ele falou que ele é muito mais leve quando se coloca em mãos, né? Isso, engraçado. Achei interessante a análise do Dave aí, onde ele já comenta que é muito mais leve. line that cuts right through the panel. So it's a quad panel system. The original PlayStation 5 was on each side, it's a single piece, right? So this is one panel, and then this is a separate panel, but on this, there's four of them. There's one on the top and the bottom on each side. And I think they derived this aesthetic from the controller. Like if you take a look at the controller real quick, this has a very obvious kind of split panel aesthetic, right? The white segments are separated, and I think that's the same kind of look they're going for here, where the different white panels are separated with this black gap in between. Ele tá fazendo a comparação dizendo que ele acha que o design do Slim foi um pouco inspirado no DualSense? Pode ser mesmo, viu? E provável que o Pro também venha com um design parecido, viu? Bem parecido com o que aconteceu, né? Fat do PS4, PS4 Slim, PS4 Pro. Eles todos mantinham o design, a diferença é que o PS4 Pro eles são 3 bolachas no caso. Now, when it comes to, I guess, slim versions of the PlayStations, I've always been aesthetically drawn to them. Like, even though I've owned every single original PlayStation, I always buy the slim variants because they just look cooler and they're just like a little bit cleaner. This time around, I don't know, there's something about this that just doesn't appeal to me as much, and obviously this is very subjective, but I don't like the fact that it's like a two-toned like material, like the top is this glossy finish, piano, tá vendo, but then the bottom is that matte finish, which is actually a little bit different from the matte finish of the previous version. But I don't know, it just looks a little bit cheaper to me. Também, olha aqui, engraçado, e dá pra perceber mesmo, viu? Tá vendo que tem um pouquinho de brilho? Parece um mármore fosco polido, sabe?
ele é um pouquinho diferente também do PS5 Fat, viu? Olha aqui a cor dele. É diferente também. I don't love the look as much as I thought I would on a Slim. So I'm going to pop these panels off real quick just to show you what's going on here. Olha que legal. The top Nossa, ones come off facinho quite desmontar. easily. The bottom ones, I wouldn't say they're hard, but Ele encaixa a little bit por more work cima. involved. Você não tem que fazer compared aquele to negócio pra fazer assim, ó. the top panels. Okay. É bem diferente. So the first thing you'll notice actually when you remove this, this Não, é bem disk pequenininho. drive. It is a removable disk drive, and it's surprisingly easy to come. It's toolless removal. So I don't know if you can see there's like a little arrow there, but there's an arrow, and it just lifts up and it hinges off. So it lifts up, and it comes Nossa, right off. It's coisa mais fácil do super mundo de fast to remover. remove. Tô chocado. So the way that the E disk olha drive, aqui, isso daqui é o motivo da Sony ter colocado a trava, né? Tu só pode usar um leitor em um console, porque provavelmente eles iam conseguir replicar essa entrada aqui, ó. Vocês não tão Connects conseguindo to ver the aqui motherboard. agora? Deixa eu ver aqui, voltar um pouquinho aqui, uma hora que tiver sem super fast to legenda. Não vai ter. Eu acho que vocês entenderam o que eu tô dizendo, né? Deixa eu tirar aqui a legenda rapidinho. Olha lá. Estão vendo? Essa entrada aqui, ó. Isso daqui é onde deve passar os dados do disco. E deve ser muito fácil de fazer uma entrada igual a essa. Por isso que a Sony foi lá e removeu. Entendi. Diferente. remove. So the way that the disk drive connects to the motherboard, there's a connector here on the back of the disk drive that just slots right into that socket on that motherboard. And the way that you put it back in is you hinge it on the left side and it's done. No screws, nothing. And then at the top here, you can see the SSD bay. So this unscrews just like the original PS5. 980 And também you have diminuiu, né? access Parece. to the NVMe slot. So this one here is seemingly compatible with anything that would have worked on the original PS5. Now, if you'll notice, the vent styling at the top of the new PS5 is pretty plain. There's no kind of stylized exhaust venting there. If you compare this to the original PS5, this has like a very... It's very noticeable even when the paneling is all closed up. It's just, it looks really plain to me. So this is kind of like the front view of those vents, and they don't exist on the new PS5. So my take on this is that it just doesn't look as good. I can imagine that the removal of those stylized vents can reduce the production costs of this new unit, and that's ultimately the goal of any kind of slim model, but not as nice looking. Before I open it up to show you the insides, I want to draw your attention to a couple things. The first is the size of the new PS5 is not actually that much smaller. Like when you compare them side by side, it's like a little bit smaller, but also if you had the D-brand plates, like the dark plates, the size difference is even less noticeable. But I imagine D-brand being D-brand is going to make some kind of crazy, aesthetically pleasing shell for the new PS5 as well. The other thing, in the box, it doesn't come with the vertical stand like the original PS5. It comes with a horizontal stand, which I think sucks. It's a pair of these plastic feet that you slot into the side. É igualzinho o bagulho de colocar na pizza. Sabe quando a pizza vem com aquele bagulhinho ali no meio? É igual, mano. É igual. Pega esses dois aí junto e coloca numa caixa de pizza. Pronto. Or I guess like the bottom of the PlayStation 5. And when you flip it onto its side, if you can look in the hole, it's right, that's the vertical stand. Or sorry, that's the horizontal stand. Come on, man. This just looks, this ain't the move. Now, you don't need to use a vertical stand. I feel like it's fairly sturdy in terms of its wobble prevention without the vertical stand. At least the disc version, I imagine the discless version would be slightly less stable. A versão com disco talvez até possa ficar em pé sem a base. Mas sem disco ele vai ficar com uma basezinha muito fina. Pra cair é um toque. Se bem que eu ainda preferiria colocar com a base, viu? Ser bem honesto. Uma pena que tem que pagar $30. I don't think you need the vertical stand if you don't want to spend that extra money. I think it's like $30 for the vertical stand. And in terms of the ports, it is a little different on the new PS5. The old one had one USB-A and USB-C up front. Now there's two USB-Cs on the front. There's no front-facing USB-A. And then on the back, they both had USB-As on the and then on the back, USB-Cs. Olha aqui. Aqui tem um botão de ligar e o botão de ejetar o disco tá aqui, ó.
Por quê? Porque eles não poderiam colocar o botão aqui, porque caso você compre a versão sem disco, ia ficar com o botão à toa. Então o botão para retirar o disco fica aqui, ó. Interessante. On the front, there's no front-facing USB-A, and then on the back, they Engraçado, both olha a HDMI antes had dela parar. USB-As on the back, and that still hasn't changed. But the layout and the positioning of the Bacana. connections are a little bit different. All right, let's open this up. Now from my Então ele tem a mesma quantidade de USBs, só que ele tem um USB-C a mais e um USB 3.0 a menos. É a mesma quantidade testing, de my USBs. very crude testing, I don't think that the chip in the new PS5 is a new chip. Ele tá falando que ele não acha que o chip do PS5 Slim é um chip novo, porque ele tá praticamente às mesmas temperaturas, é isso mesmo? Testing, I don't think that the chip Ele tá ficando ali in the new PS5 is a new chip. The original, like old school PS5 that launched with a 7nm fabrication, then it moved over to 6nm, the Oberon Plus chip. I still think this is still using that 6nm chip because the power draw was exactly the same from all the testing Mas é porque a fonte do PS5 Slim ela é mais forte que a do PS5 Fat 1214, né? that I've done so far. Okay, to get into this device, it's just a bunch of security Torx screws. Just real quick here, this is the fan that's inside the new PS5. This one is a 19 blade fan made by Foxconn. I think it's different from any of the other kind of original PS5s. I've seen a 17 blade fan and a 23 blade fan. This is 19, and I don't think those ones were made by Foxconn. I think those were there was like a Delta fan and NMB, I think was the other one. But yeah, Foxconn 19 blade fan on the new PS5 Slim. Okay, first things first, the power supply. It's still 370 watts, and I imagine that when you're trying to do a shrink like this to make the PS5 É a fonte que a gente havia mostrado antes aqui, viu? slim, this is one of the things you gotta tackle first because it's like, you gotta make it small. Okay, let's get to the juice here. This is the motherboard and the heatsink. So, the top heatsink Olha o comes tamanhozinho off. da placa-mãe, guys. Muito Okay, pequenininho. first thing you'll notice, there's a radiator and heat dissipador, pipe né, that no runs caso, external. This is radiador. actually quite similar to, I think, the last generation of the original PS5s, in the sense that there's something that runs on the outside, and then if you look on the flip side, that heat pipe runs inside and it tags the VRMs over here. And then on the back side, if you flip it, you can take a look at the updated thermal system on the new PS5. So they have a pair of radiators and a slew of heat pipes that run to the chip again. Now, I mentioned earlier that I didn't think that this was running a updated chip. And I have to stress, my way of determining that kind of conclusion was that when when I just checked the wattage pull, right? Nothing was different between this version. É porque no caso, se você avaliar ali somente pela potência, pela energia que está sendo consumida, logo, se o PS5 Fat ele tem uma fonte um pouco mais fraca do que a do Slim, vai parecer que o Slim está consumindo mais energia, mas tem que ver como que isso aí está sendo distribuído, né? E provavelmente ele vai falar agora o quê? Que está sendo distribuído justamente para esse processador, que é mais parrudo. The 1200 series PS5 from last year. And that's very crude testing, because I feel like if there was a 5nm chip draw or a 5nm process now, it is possible that the wattage is still the same, but doesn't output as much heat. But the way that I'm looking at it right now, it seems like the chip is the same. But at the same time, it also seems impossible. Like, how are they cooling this in a smaller system with like a smaller thermal design? Like, if you look at Nossa senhora, isso aí é verdade, hein? Isso aí é preocupante. Ele fala que ele acha que esse chip é um de 6nm, mas que como que eles vão resfriar essa porra de 6nm com esse design térmico, né? Igual ele tá falando mesmo ali, com um dissipador menor, com um radiador menor, com uma fan menor, ventilador no caso, né? A ventoinha menor, tudo menor. E o chip é o mesmo, aí é estranho, né? at the heat sinks that we have here. These are basically the only three objects that are pulling heat off of the system, right? This radiator, this radiator, this radiator, and the heat pipes. And I guess like the shroud itself, that adds a little bit of thermal dissipation, but the blower, it's pulling off the heat. Somehow, it's able to cool all of this in a smaller system.
Ele podia abrir using um the same PS5 chip? Fat aí do I lado don't pra ver, know. porque Something's not adding eu up. I feel like achei there's o something chip I'm missing, pouco but menor mesmo. I'm viu? the wrong channel to be coming to if you want. This ain't 2D tech tips here, right? I feel like Linus, if he gets his hands on this thing, or when he gets his hands on this, he'll figure it out in a second. Okay, one area that I want to draw your attention to is this section right here. These chips handle the internal storage of the PS5. So we have the SSD controller itself, we have the storage chips, and Esse controlador de SSD tá diferente, viu? Não era assim no PS5 antigo. Ele tá diferente, provavelmente isso aí foi alguma otimização dele. Provavelmente ele seja melhor do que o PS5 antigo. then we have the RAM for this whole section. Now, when I heard that this was like a 1 terabyte configuration, so yeah, I forgot to mention that. The new PS5 has 1 terabyte of storage. The old ones had 825 gigabytes. And the way that they had done it before was they had 6 memory chips, like storage chips, that had a very specialized custom controller, and all of the old PS5s, it didn't matter which variation or which year you bought it, had the exact same SSD configuration and the exact same controller, that custom built controller. And Sony talked about how this controller is very important. It was integral to what the PS5 was because it was super fast, significantly faster than what the Okay. Xbox products had. But it's different now. Now, from what I can tell, there's no difference in performance. But again, my testing is so crude. The only thing I could do was just like load up a game and time it. And the few games that I tested, the load speeds were exactly the same. Very crude testing, but something tells me there's more to this story than what I'm seeing here. But at the very least, it now has less chips, so I'm assuming production cost comes down. The controller has to be different. Não, a questão é essa, cara. Eles desenvolvem novas tecnologias. Poderiam fazer melhor, mas eles não vão fazer melhor. Por quê? Porque eles querem gastar menos. Então eles vão entregar a mesma coisa que o PS5 Fat entregava, gastando menos. Simples. E o melhor fica pro PS5 Pro. Entendeu? This is a different SSD controller than the original PS5s. But as to how much it affects performance, I don't know. My guess is that it's going to be negligible because if developers had to kind of work around this and keep this in mind, depending on Exato, which, mesma bosta. does a person have a PS5 or the new PS5, that'd be a little bit crazy. But there you have it. That's the PS5. Quero voltar aqui, guys, nesse ponto aqui que eu achei bem interessante. Ó, vamos ver se eu acho aqui agora. Acho que tá aqui um pouco antes, ó. Cara, isso daqui tá me dando a impressão de não ser igual ao do PS5 Fat, mas eu posso estar redondamente enganado, porque eu nunca vi um desses aí de frente ao vivo, somente por vídeos. Mas a experiência que eu tenho de ver por vídeos, ele me parece menor. Sim, senhor, viu? Gostei também da quantidade de metal líquido que tem ali, né? Continuaram com metal líquido, por quê? Simples. Eles baratearam de todas as formas possíveis que eles podiam fazer, né? O sistema de resfriamento. Por isso eles continuaram com metal líquido. Por quê? É mais barato usar metal líquido do que fazer uma Vapor Chamber. Entendeu? O sistema de resfriamento do Xbox Series X, por exemplo, ele é absurdo. Ele é absurdo e por isso eles conseguem utilizar pasta térmica lá ainda. Mas é um sistema de resfriamento mais caro. A Sony quis reduzir o custo, então o que ela fez? Fez um sistema de resfriamento mais simples ainda do que o do PS5 Fat e colocou um dos melhores, né? Um dos melhores condutores térmicos do mercado, que é o PS5, o metal líquido, né? A questão é, muito se fala, metal líquido dá defeito. Tem dado defeito? Provavelmente para a Sony foi insignificante a quantidade de trocas que ela teve que fazer por causa desse metal líquido. Porque se ela tá insistindo novamente nele, lembrando, o condutor metal líquido, ele é bem mais caro do que a pasta térmica, ok? Mas todo o resto que você tem que usar para fazer essa dissipação de calor é muito mais barato. Então vale mais a pena usar o metal líquido nessa situação. Caras, eu achei muito legal, sabe, em geral, as mudanças feitas dentro dele. Posso mostrar aqui pra vocês, olha, que eu gostei. Achei bem interessante essa parte, no caso, essa parte aqui de remoção do disco e colocação do disco simples. Qualquer book consegue fazer isso aqui. Tem que ser desse jeito, né? O mais simples possível, porque isso aqui vai ser plug and play. Tu vai comprar o PS5, ok, Slim, show, digital. Daqui 6 meses tu quer colocar o disco, para que seja fácil, que não seja difícil tu colocar o disco.
Aqui vocês vão ter, então, ó, o mesmo slot de SSD, não mudou nada, inclusive parece bastante a chapinha que você tinha anteriormente. E aqui você já tem uma diferença que eu não gostei, né? Eles usaram uma fan mais simples, né? Uma fan mais simples, com um design mais simples também. E conforme eles mesmos disseram, né, não existe aquela exaustão que existia no PS5 anterior. Então, bem estranho também, né? Porque era por aqui que entrava o ar. Era por aqui que ia entrar ar, no caso, né? Não utilizaram o mesmo design. Acho até que empobreceu um pouco o design do console. Em geral, eu gostei do tamanho assim, né, cara? Ele parece ser bem menor do que o PS5 Slim, mas ele continua sendo enorme, entende? É isso. Perdão, bem menor que o PS5 Fat, mas ele continua sendo enorme, porque o PS5 Fat, ele é gigantesco, cara, e o PS5 Slim seria gigantesco também. Isso daqui eu achei horrível, a maior porcaria do mundo, a maior bosta do mundo, né? Achei horrível isso daí. Temperatura dos dois são iguais, e ele cita que ele não acredita que seja 6nm, 5nm, que ele acredita que tenha se mantido 6nm. Eu tô achando que mudaram. E por último ele fala ele fala do controlador, né, de SSD. Para ele tá bem diferente. Pode ter sido, como eu disse, uma forma da Sony baratear, mas que não vai ter nenhuma melhoria aqui, ó. Controlador de armazenamento do SSD, né? Pode ser que seja justamente isso. Não tem nenhuma melhoria, só baratearam o SSD do PS5. A vantagem é que ele vem com 1TB, né? Querendo ou não, 175 GB pra mim hoje em dia faz diferença pra caramba. São tipo 2 jogos que eu consigo baixar mais. No geral, meus amigos, vou ser bem sincero, cara. Achei a versão pequenininha do outro. E mais feia. Mas isso daí é questão de opinião. Outra pessoa pode achar ele muito mais bonito. Simples assim. Eu teria um PS5 Slim? Cara, aqui no meu escritório não. Mas na sala eu teria um PS5 Slim, viu? Pra ocupar menos espaço do rack da minha esposa. E minha esposa parar de me xingar que o meu trambolho de PS5 Fat que tá lá é muito feio. Ainda mais que eu coloquei a skin do Homem-Aranha lá e agora que ela xinga mesmo, né? Então, comentem aí o que vocês acharam a respeito dessas diferenças. Com certeza houve sim grande redução de custo na fabricação desse PS5, viu? Não tenho dúvida. Olha a diferença do dissipador de calor desse console com o do console Fat. É minúsculo, cara. É minúsculo, é muito pequeno. E continuaram utilizando o metal líquido. Vamos debater bastante a respeito disso ao longo da semana. Eu espero que tenham curtido esse vídeo. Caso tenham curtido, não esquece de deixar o seu like. Se tu ainda não é inscrito no canal, pode esperar que se inscreve. Não esquece de clicar no sininho, porque o YouTube não entrega o vídeo pra ninguém. Então, falou do Alguém, aquele abraço e fui!